Paz, irmãos? Amém. Ainda em pé, nesse mesmo espírito, pega a tua Bíblia aí mais uma vez. Romanos 8, 26. Você achou de que eu achei? Vamos lá então. Vê se diz assim também na tua Bíblia o seguinte: e da mesma maneira, também o Espírito, com letra maiúscula, que é, claro, o Espírito Santo. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Leia comigo aí, da maneira que está na tua Bíblia, apenas o versículo 26. Vamos lá todos juntos? No 3, 1, 2, 3 e também. Porque não sabemos o que havemos de pedir. Quase. Com gemidos inexprimíveis. Amém. Feche os teus olhos. Pai, queremos te agradecer mais uma vez pela tua presença conosco, porque em meio ao louvor e em meio à adoração o Senhor habita, diz a tua palavra. Nós somos renovados, Senhor, no nosso físico, na nossa alma principalmente, Senhor. Mas nessa hora nós queremos ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, e mais do que ouvir, como sempre oramos, nós queremos ser recebedores, e além de recebedores, praticantes da tua palavra. Senhor, fala conosco, através de apenas esse versículo e de outros versículos queremos ler, que a nossa vida seja mais uma vez uma terra fértil para receber essa semente, a semente da genuína palavra do Senhor. Que a partir de agora, Senhor, nada nos impeça de que isso aconteça, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus te agradecemos, porque a tua palavra nunca volta vazia e sempre nos encontra neste lugar. Mais uma vez te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Pode se assentar. Toda atenção à palavra do Senhor a partir de agora, de muita importância. Só se locomova ou converse se for extremamente necessário. Você leu aí comigo Romanos 8, apenas o versículo 26. Eu acredito que muitos de nós conhecemos aí esse versículo. Principalmente, talvez por conta do finalzinho dele, que diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas antes da gente entender o que esse versículo tem a nos ensinar nessa noite, o que a palavra tem a falar conosco, eu quero que você vire para a pessoa que está ao teu lado e diga a seguinte frase: quem pede o que convém, recebe o que convém. Se você fosse convidado, por exemplo, para uma festa de aniversário, sabendo que o aniversariante é um cego, tem uma certa deficiência visual, total ou parcial, vamos pensar junto. Que presente você levaria para ele? Esse seu amigo, esse seu conhecido, esse seu parente, ele é cego, ele não enxerga, e ele está fazendo aniversário. Que presente você levaria para ele? Suponhamos que você fosse no shopping, ou na galeria, ou no calçadão, e comprasse um grande, belo, bonito e caro quadro. Suponhamos que você gastasse todas as suas economias para comprar um quadro com uma pintura belíssima, e chegasse no aniversário desse seu amigo e o presenteasse. Como você acha que ele reagiria? Em outra ocasião, um outro amigo seu faz aniversário. E esse seu amigo, ele tem uma deficiência também. Ele tem talvez uma paralisia nos membros inferiores. Ele é paralítico. Ele não anda, ele precisa de ajuda ou de uma cadeira de rodas para se locomover
e esse seu amigo ele está fazendo aniversário. Vamos supor que você vá também, só que agora numa loja de calçados, e você compra a chuteira mais cara que tem. Você vai na loja de esportes, compra aquela chuteira amarela, né, que a molecada gosta, e aí você leva para esse seu amigo. Como será que ele reagiria? Qual seria a reação dele? Vou fazer uma outra pergunta, mais fácil, mais simples. Será que essa seria a necessidade dele? Será que um quadro seria a necessidade de alguém que não pode enxergar? Será que uma chuteira seria a necessidade real de alguém que não pode usá-la devidamente? Vamos supor que você tem um outro amigo. Esse outro amigo tem uma deficiência auditiva. Ele não ouve muito bem. E você vai também, você quer presentear, você quer dar um melhor presente, e você leva para ele um MP3 com fone de ouvido, daquele bem grande que a moçada gosta. Eu acho que, não sei, eu acho que seria decepcionante, porque por mais que a gente diga que não, a gente gosta de ser lembrado. E lembrado principalmente em algumas ocasiões, como por exemplo o nosso aniversário. Por mais que chegue uma determinada época da nossa vida, onde a gente diga, onde alguém nos pergunte, olha, quantos anos você tem ou quantos anos você vai fazer, chega uma determinada ocasião que a gente já não gosta mais de dizer. Que a gente já muda de assunto e a gente convida a pessoa para o nosso aniversário, mas a gente não gosta de entrar muito a fundo nesse assunto. Mesmo que a gente não goste disso, a gente gosta de ser lembrado, principalmente no nosso aniversário. E mesmo que seja um presente simples, a gente gosta também de ser lembrado dessa maneira. Essa talvez seja uma necessidade de quem está aniversariando, né? A necessidade de receber um presente, mesmo que seja simples, mas um presente que venha suprir essa sua necessidade de alguma maneira. A gente tem a necessidade de ser lembrado, de ser presenteado, de ser abraçado. A palavra-chave desse início talvez seja essa: necessidade. E há necessidades muito mais importantes do que um aniversário. É claro que eu dei um exemplo muito simples aqui, mas existem necessidades na minha vida e na sua vida também que são muito mais importantes do que um quadro, do que uma chuteira, do que um MP3 ou do que ser lembrado apenas no nosso aniversário. Nós temos necessidades muito mais importantes que às vezes não são supridas por alguns motivos. Primeiro, porque a gente não sabe discernir quais são. Não se perca, vamos caminhando junto, vamos mastigando. Nós temos na nossa vida necessidades muito mais importantes do que essas que eu disse, mas que às vezes a gente não é suprido nessa necessidade, porque às vezes a gente nem sabe que necessidade é essa. Você vai ver que isso é muito mais comum do que a gente imagina. E porque a gente não sabe discernir qual é a nossa real necessidade, nós também não sabemos como pedir ao Senhor. Perceba agora como a gente está entrando no versículo 26, de verdade. Às vezes, nós pedimos o que não precisamos. Às vezes a gente insiste em oração, em clamor, e a gente faz campanhas de jejum e tudo mais, e pede oração para irmãos nossos e amigos cristãos também. E às vezes a gente pede ou insiste, né, em uma petição que a gente não precisa. E por um outro lado, às vezes nós deixamos de pedir o que a gente realmente precisa. Está entendendo até aqui? Diga amém. Amém. Acontece na sua vida também ou não? Sim ou não? De vez em quando, só de vez em quando.
A gente pede o que não precisa e se esquece de pedir aquilo que a gente precisa de verdade. Parece que não, mas Romanos 8:26 fala justamente disso. Vamos voltar lá? Diz assim: e da mesma maneira também o Espírito Santo, já disse, nos ajuda ou ajuda as nossas fraquezas. Primeiro, diz aqui que o Espírito Santo nos ajuda em que ocasião? Pode falar sem medo, nas fraquezas. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas necessidades. E se o Espírito Santo precisa nos ajudar, é porque, claro, a gente não consegue realizar algumas coisas sozinhos. Porque se a gente pede ajuda a alguém, e esse alguém nos ajuda porque a gente não consegue realizar sozinho. É porque sozinho eu perco. É porque sozinho eu deixo de ganhar. É porque sozinho muitas necessidades não são supridas, porque o homem é um ser a ser ajudado. Você já me ouviu dizer aqui outras vezes, vale a pena repetir: ninguém vence sozinho. E porque ninguém vence sozinho, inclusive cristãos, inclusive servos de Deus, a gente precisa, principalmente, da ajuda do Espírito Santo, que nos ajuda em meio às nossas fraquezas. Só que, nesse versículo, o apóstolo Paulo fala de uma fraqueza específica. Primeiro ele fala, todas as nossas fraquezas, o Senhor nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda. Mas eu quero citar uma, e ele cita, no decorrer do versículo. A gente pergunta: que fraqueza? E aí ele responde: porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Ok, o Espírito Santo nos ajuda nas fraquezas, mas vem Paulo e cita uma fraqueza específica. Que fraqueza? A fraqueza de não saber pedir como convém. A fraqueza de pedir errado, para ser simples e direto. Eu acho, irmão, está entendendo também? Amém. Eu acho que pedir a gente sabe. Eu acho que a gente não tem problema com petição. A gente não tem problema em pedir. Acho que a gente não tem problema em chegar para Deus ou para pessoas e dizer: olha, está doendo, ou preciso disso, ou preciso daquilo. Eu acho que pedir a gente não tem problema com isso. Eu acho que pedir a gente sabe. Inclusive como cristãos, porque como você já me ouviu dizer aqui algumas vezes, que para muitos hoje oração é sinônimo de petição. Para muitos hoje no meio evangélico, no meio cristão, oração e petição, ou uma lista de pedidos que a gente entra na presença do Senhor para declarar ou para lembrar Ele que a gente precisa, na cabeça de muitos é a mesma coisa. Mas oração e petição não é a mesma coisa. Na oração pode haver pedidos, pode haver petição, mas oração e petição são coisas diferentes. E há essa confusão porque na maioria das vezes a gente só ora pedindo algo a Deus. Na maioria das vezes a gente ora: Senhor, saúde. Senhor, porta. Senhor, emprego. Senhor, provisão. Senhor, alegria. Senhor, paz. Senhor, salvação dos meus amados. Senhor, resposta da minha oração. Na maioria das vezes a gente só ora pedindo algo a Deus. Tá, como é que eu diferencio? Para diferenciar isso, basta entender o que é a palavra oração. Se você já foi, ou já assistiu de repente em algum filme, uma cerimônia de formatura, tem lá uma figura. Toda formatura tem, claro, os formandos e tem um camarada que pega o microfone, se tem microfone, normalmente tem, porque é num teatro ou em outro lugar um pouco maior para acomodar os formandos e os familiares dos formandos. E aí tem uma figura ali que pega o microfone e começa a falar com os formandos, com os professores, com a diretoria da escola,
com os familiares, os formandos também. Me diga você, como é que chama essa figura? Orador. E aí a gente olha para a figura do orador e a gente fica meio cabreiro. Porque, peraí, o orador pega o microfone e não pede nada? Já que ele vai orar, já que ele é orador e a função do orador é fazer uma oração, por que ele pega o microfone e não pede nada? Toda formatura tem um orador da noite, só que o orador não pede nada para a plateia, ele não pede nada para os formandos, ele não pede nada para o diretor da escola, ele não pede nada para os familiares que estão ali reunidos naquela formatura solene. Ele não pede nada, ele apenas discursa, ele apenas conversa, ele apenas ora. Não, mas na minha cabeça orar era só falar com Deus, assim, pedindo as coisas para Deus. Na nossa cabeça às vezes é. Mas não é só isso. A gente é que mudou o sentido dessa palavra, porque quando nós dizemos vamos orar, normalmente nós estamos dizendo vamos pedir. Mas na verdade, orar é simplesmente estabelecer contato. Já que somos cristãos, contato com Deus. Na verdade, orar é simplesmente se comunicar. E se comunicar e estabelecer contato vai muito mais além do que pedir algo para quem está nos ouvindo. E pior, além da gente vir e mexe, confundir oração com petição, ainda na hora de pedir, está na Bíblia. A gente não sabe pedir direito. A gente pede errado. Além de confundir oração com uma lista de pedidos do nosso mercado existencial, a gente ainda tem essa mania de não saber pedir direito. Ou como diz o apóstolo Paulo, não saber pedir como convém. Tá. Quando é que a gente pede errado então? Sabe que tem um versículo muito claro que fala a respeito disso também, que é Tiago 4, versículo 3. Eu vou ler para você. E você vai completar, porque você conhece. Tiago 4, 3 diz assim: pedis e não recebeis. Você vai completar. Porque pedis mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Vem Tiago diz assim: gente, a gente pede errado quando a gente não sabe qual é a nossa real necessidade. A gente pede errado porque nos falta discernimento. Por que Paulo diz que a gente não pede como convém? Porque a gente não sabe o que pedir, porque a gente não sabe qual é a nossa real necessidade, porque nos falta discernir de verdade o para que a gente está pedindo aquilo, e se aquilo é realmente importante para nós, e se é aquilo mesmo que Deus tem para nós naquela hora. Na maioria das vezes, a gente só enxerga o que os nossos olhos humanos podem ver. Por isso que falta discernimento e por isso que a gente pede errado. Está entendendo aqui? Diga amém. Na maioria das vezes, a gente só enxerga o que os nossos olhos humanos podem ver. É como aquela pessoa que de repente está com febre. Me diga você, febre é doença? Vou perguntar de novo. Me diga você, febre é doença? Não. Febre é um sintoma, um dos sintomas, ou o sintoma de que algo está errado no nosso corpo físico. Tem uma doença entrando aí, tem uma enfermidade. E aí o nosso corpo, que é perfeito, criado pelo Deus da perfeição, acende a lanterna. Com a lanterna, febre. Febre é um sintoma e não a causa. Não, mas quando eu tomo dipirona, aí a febre abaixa. Pois é. Só que se não tratar a causa, a febre volta. Porque a febre é um sintoma
Se não tratar a causa, a febre volta. Aí a gente ora: Senhor, cura a febre. E quando eu digo febre, estou falando de vários outros sintomas da nossa vida. Senhor, cura a febre. Aí vem Deus e diz: filhinho, a gente aqui não ouve, Deus fala: filhinho, não é isso que você precisa. Filhinho, se eu curar a febre, se eu abaixar a febre, a doença vai continuar. Há uma outra prioridade aí, há uma outra necessidade mais importante. Vem Deus e diz: filhinho, não é isso que você precisa. Filhinho, olha um pouquinho mais além, para ver qual é a sua real necessidade de verdade. Veja qual é a necessidade que você precisa hoje. Talvez não seja a febre. E é importante dizer isso, irmão, porque quem não trata a causa, daqui a pouco tem uma doença que os médicos chamam de doença crônica. Você trata o sintoma e o sintoma e o sintoma e o sintoma, daqui a pouquinho a enfermidade tomou conta e essa doença se torna uma doença crônica. Estou com dor no braço, vou tomar um Dorflex. Tá. Mas de repente você toma um Dorflex, 2 dias depois a dor volta. Por quê? Porque não tratou a causa. Daqui a pouquinho, doença crônica, de longa duração, muitas vezes até sem cura pela medicina. É aí que entra... Pastor, não parece uma palavra evangélica isso aí? Pois é, não parece mesmo, mas é. Porque é aí que entra Consolador. É aí que entra o Paráclito. É aí que entra o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Nos ajudar de que maneira, pastor? A discernir qual é a nossa real necessidade. Irmão, o Espírito Santo não é só para nos consolar quando nós estamos aflitos. O Espírito Santo também tem esse papel na nossa vida de nos ajudar a enxergar ou ajudar a discernir o que é sintoma e o que é causa. O que é febre e o que é enfermidade. Para que nós possamos pedir como convém e aí sim ter a nossa oração respondida. Simples assim. Puxa, eu quero a minha oração respondida. Irmão, eu também. Mas primeiro, antes de orar até, nós temos que pedir ao Espírito Santo, o ajudador, para fazer o seu papel, para realizar o seu papel na nossa vida, para nos ajudar de verdade. Nos ajudar primeiro a discernir o que a gente precisa de verdade. Qual é a nossa real necessidade hoje? Para depois orar ao Senhor como convém e ter a nossa oração respondida. Está entendendo? Diga amém. Irmão, não parece, mas essa palavra faz muita diferença no nosso dia a dia como cristão. Não parece, mas essa palavra e essa instrução e esse ensinamento traz um ganho muito grande na vida de quem quer crescimento espiritual na sua vida. Ah, mas eu quero dinheiro, mas eu quero prosperidade, mas eu quero. Então, irmão, segura as pontas aí, porque eu acho que você não vai gostar do que vem por aí. Mas por que será que muitas pessoas oram menos do que deveriam? É claro que aqui não. Aqui é uma bênção. Aqui a gente ora muito. Na igreja, em casa, no trabalho. Aqui é uma bênção. Mas vamos supor que tem algum desavisado aí, né? Não entendeu o que era oração, então ele ora menos do que deveria. Por que essa pessoa ora menos do que deveria? Simples. Porque a gente ora agora, vamos supor que é a gente. A gente ora agora, a gente ora hoje, no domingo de Santa Ceia, quase 8h30 da noite. E aí, a gente quer, de todas as maneiras,
chegar na nossa casa e encontrar um grande presente na mesa da cozinha. E a gente vai abrir, nossa, é a resposta da minha oração. Eu orei agora há pouquinho lá na igreja, e olha que bênção, já chegou. Nem Sedex 10 é tão rápido assim. A gente ora hoje e espera chegar em casa com um pacote de resposta da nossa oração em cima da nossa mesa, nos esperando. Ou seja, orar não é difícil, irmão. Difícil é permanecer em oração. Falar com Deus não é difícil, pedir também não é difícil. Eu acredito que difícil seja permanecer em oração, mesmo quando a resposta não vem. Difícil é permanecer em oração quando a resposta vem ao contrário daquilo que a gente orou também. Ou quando a resposta demora. Aí é que a gente vê quem ora e quem não ora. É claro, irmão, que há o tempo certo de Deus nessa historinha do presente chegar na nossa casa. Não estou dizendo o contrário. É claro que há um tempo determinado para todas as coisas na nossa vida. Há o tempo de Deus, o tempo Kairos, que a gente aprendeu aqui algumas vezes. Mas, irmão, vou te falar a verdade. Há situações, e eu acredito que seja a maioria, que há situações na nossa vida em que a gente é quem retarda a resposta de Deus. Porque, irmão, não sei você que é pai ou mãe. Não, a gente gosta de presentear os nossos filhos, sim ou não? Continua prestando atenção aqui em mim. A gente gosta de presentear os filhos, sim ou não? Sim. Você acha que com Deus é diferente? Você acha que com esse Deus que é chamado Pai Eterno, Ele não tem prazer em nos abençoar, em abrir porta, em dar vitória, ou em realizar o desejo do nosso coração? Sim. Por isso que eu digo sem medo de errar, que muitas vezes, irmão, o que retarda a resposta de Deus na nossa vida é porque a gente não ora como convém. É porque a gente retarda a resposta de Deus, porque a gente pede errado. Quando eu não peço como convém, a resposta de Deus demora um pouco mais. Quando eu não sei qual é a minha real necessidade e oro ao Senhor de maneira errada, eu retardo também a resposta de Deus na minha vida. Um exemplo muito claro disso está no livro de Atos. Abra lá agora. Atos, capítulo de número 3. Você vai ler comigo uma historinha. De alguém que eu acho que estava retardando a resposta de Deus, porque não sabia qual era a sua real necessidade, e se orava, não orava como convém. Atos 3. Deixa eu abrir. Vamos ler junto. Atos 3, do 1 ao 10. A historinha da cura do coxo. Estava lá na porta do templo. Aí chega Pedro e João e o milagre acontece. Vamos ler junto. Atos 3, 1. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir o quê? Esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: companheiro, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola, à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Só até aí.
Perceba primeiro que esse coxo ele não ia na porta do templo sozinho. Versículo 2 diz: e era trazido um varão que desde dentro da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo. Ele não ia sozinho. Alguém querendo, fazer o bem, pegava aquele coxo, via o coxo, via a sua necessidade e pensava: já sei qual é a necessidade desse coxo. A necessidade dele tem que ser suprida. Ele precisa de esmola. Então, vamos levar ele na porta do templo e deixar ele lá todo dia. Vamos fazer esse bem para ele, vamos. Eu acredito que pegavam duas ou três pessoas, levavam o coxo até a porta do templo e ficava lá ele pedindo esmola. Agora vamos pensar junto. A vida toda esse homem foi convencido de que a sua necessidade era uma só: esmola. Não sei se desde sempre ele estava convencido disso, mas se não estava, alguém convenceu. Alguém convenceu: quero te ajudar. Que bom. Que jeito você vai me ajudar? Você precisa de esmola. Então eu vou levar você para a porta do templo, para essa sua necessidade ser suprida. Tá bom? Tá bom, vai. No outro dia, vamos levar de novo? Vamos. Passam-se os dias, os meses, talvez até os anos, e aí ele pede uma esmola para dois servos de Deus que estão chegando ali na hora da oração, no templo de Deus. E aí chega Pedro e João. E aí esse coxo pede uma esmola a Pedro e João, porque ele acredita que era isso que ele precisava. Não, qual é a minha necessidade hoje? A minha necessidade hoje é uma esmola. Quem está chegando? Pedro e João. Vou pedir para eles, porque essa é a minha necessidade. Mas Pedro e João enxergam muito além de uma esmola. Pedro e João enxergam na vida desse coxo algo muito mais importante do que uma mera esmola. No meio do texto ele diz assim: olha, não é isso que você precisa. Olha, coxo, não é isso que você está precisando. Parece que ele está dizendo: você não está pedindo como convém. Você está pedindo errado. Porque você não está enxergando pela ótica do Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Você não está pedindo discernimento a ele para enxergar qual é a sua real necessidade. Companheiro, a sua real necessidade não é uma esmola. Não é isso que você precisa, você está pedindo errado. Está tão errado que você está aqui há tanto tempo pedindo e recebendo esmola, mas a sua vida não muda. Se essa fosse, parece que eu posso ler entre as linhas desse texto, parece que eu posso enxergar Pedro e João dizendo para esse coxo: olha, pedir esmola não é a sua real necessidade, por um simples motivo, porque até hoje você pediu esmola há tanto tempo e a sua vida continua do mesmo jeito. Sua vida não mudou. Você está pedindo errado e você está recebendo errado. Você está pedindo e recebendo esmola, mas a sua vida não muda. Está pedindo errado porque não enxerga ainda qual é a sua real necessidade. Por isso, irmão, que há orações que até são respondidas na vida de muitas pessoas. Não estou dizendo que não. Por isso que há orações que são respondidas na vida de muita gente, mas no final das contas não muda nada, ou quase nada na vida dessa pessoa. Ela orou, ela pediu, ela recebeu, mudou o que na minha vida? Nada, ou quase nada. Então pediu errado e recebeu errado também. Não por culpa de Deus, mas por culpa do pedido errado. É como aquela pessoa, por exemplo, que vai para a igreja porque tem uma enfermidade ou uma doença terminal.
E ela já apelou para os médicos disseram, não tem jeito. Ela foi no espiritismo, o espiritismo disse, não tem jeito. Ela foi no budismo, o budismo disse, não tem jeito. E aí falaram para ela que o Deus da igreja evangélica, olha, ele pode mudar, ele é Deus do impossível, ele é Deus dos milagres. E essa pessoa com uma doença terminal, ela se achega a Deus, ou ela vai até a igreja, pelo que Deus faz, não pelo que Deus é. E aí, Deus cura. Por quê? Porque Deus é um Deus de milagres, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, porque o nosso Deus é um Deus de amor, porque o nosso Deus é um Deus de compaixão, e Ele cura, Ele realiza um milagre. Só que para essa pessoa, não foi dito que ela precisa da graça de Deus para ser livre do pecado. Ofereceram um Deus curador, e ela recebeu a cura. Mas não disseram para ela que é algo muito mais importante do que uma cura, que é algo chamado graça de Deus, para essa pessoa ser livre do pecado, para essa pessoa ter a salvação, para essa pessoa ter a vida eterna. Isso é muito mais importante do que qualquer cura, ou de qualquer porta aberta, ou de qualquer outra necessidade. E a grosso modo, como eu já preguei aqui outras vezes a respeito dos 10 leprosos, você conhece a história, né, lá de Lucas? Os 10 foram curados, apenas um voltou para agradecer. É o mesmo caso dessa pessoa. Era uma pessoa perdida e doente. Agora é uma pessoa perdida e saudável. A oração dela foi respondida? Foi. Mas no principal, no que ela precisava de mudança de verdade na sua vida, a sua vida não foi mudada. Olha, vai lá naquela igreja, porque se você for, você vai melhorar de vida. Você vai prosperar, você vai ter dinheiro na sua conta. Você está devendo 100 mil, não importa, daqui a pouquinho você vai ter 200 mil na conta. Você está andando de variante, 73, daqui a pouquinho você vai estar andando de carro zero. Tem gente que nem conhece variante, né? Ok, era um perdido andando de carro velho, agora é um perdido andando de carro zero. Vai lá naquela igreja lá, porque se você for, você vai casar. Tem umas irmãs bonitas, tem umas irmãs bonitas também. Para de ir no posto de madrugada. Vai para a igreja. Você vai casar. Aí chega na igreja querendo casar, né? Às vezes até chega, acha que passou um pouquinho do tempo, acha que passou um pouquinho do horário, aí já chega com a unção de lagartixa, né? Subindo pela parede. Ok, aí a casa, um varão, uma varoa, uma bênção. Só que aí, às vezes, era uma perdida solteira, agora é uma perdida casada. O principal não mudou. Recebeu o que queria, mas a essência não mudou. E deveria mudar. De repente chegou na igreja ganhando pouco. Deus prosperou. Deus faz isso também. Deus prosperou, aí não. Agora meu dízimo ficou muito alto, agora eu não gostei. Eu gosto de ganhar, mas dar um dízimo de 10% de bastante ou de muito, aí não é comigo. Aí dizimar virou um sacrifício muito alto. Agora, quer saber? Acho que eu não preciso mais desse negócio de igreja. Porque agora eu estou legal. Não preciso mais de igreja. Aí você olha para a vida da pessoa e percebe que a bênção virou uma maldição. Não é que ela possui dinheiro, é o dinheiro que a possui. Por isso, a gente com pouco e infeliz. Por aí. E por isso que há também gente com muito e infeliz também. Por quê? Porque não sabe qual é a sua real necessidade. Porque ainda não pediu ao Espírito Santo que o ajude para que ele entenda e
para que ele discirna qual é a sua real necessidade. É claro que quando Romanos 8 diz que o Espírito Santo, no final do versículo, Paulo diz assim, ele fala que o Espírito nos ajuda nas fraquezas, depois ele cita uma fraqueza específica, que é quando a gente pede, quando a gente não pede como convém, e no final do versículo 26, Paulo diz, mas o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é claro que, quando Romanos 8 fala, ou cita, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, eu acredito que o apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, o Espírito Santo te ajuda, ou intercede com você, ou intercede por você, até mesmo quando você não sabe orar, até mesmo quando você entra em oração, ou em comunicação com o Senhor, e você às vezes só chora, ou só geme, ou não sabe o que dizer, ou não sabe o que falar, ou só entra em prantos na presença do Senhor. Eu acredito que o apóstolo Paulo está dizendo que nesses momentos vem o Espírito Santo também e intercede por nós, ou junto conosco, com os mesmos gemidos que nós, com gemidos inexprimíveis. Ele intercede juntamente com os nossos gemidos quando não há forças para orar. Mas irmão, eu acredito também que quando a gente pega errado, eu acho que o Espírito Santo também geme. Não sei, eu tenho comigo que quando a gente pega errado, o Espírito Santo, não, faz isso não. Sabe, aquele gemido de, não acredito que ele está pedindo isso. Não faz isso não, não pede isso não. É como aquele irmão solteiro, que tá, lá vem, que tá, aqui não, é uma benção, que tá com os hormônios à flor da pele, isso também não acontece aqui, que aqui é todo mundo firme, ele tá com os hormônios à flor da pele, aí ele vai dizer, Deus, é o seguinte, eu não aguento mais, tira a minha sexualidade. E aí o Espírito Santo, não, faz isso não. Você não sabe o que você está pedindo, cara. Você vai casar, como é que você está pedindo? Daqui a pouco. Você está pedindo para tirar. Não faz isso não. Aí vem o Espírito Santo que tem paciência com a gente. E no nosso interior traz ajuda, traz o convencimento. E diz, faz o seguinte, pede domínio próprio. Pede domínio próprio para usar na hora certa, com a pessoa certa, do jeito certo, depois do casamento. Faz o seguinte, pede como convém. Eu acredito nesse auxílio do Espírito Santo. E aí a gente volta para o coxo de Atos 3, e esse coxo de Atos capítulo 3, ele recebeu um não bem grande. Porque ele está ali esperando prata e ouro. Vem Pedro e diz, não tenho. Não é prata, não tenho. E ouro, não, também não tenho. Ele recebeu um não bem grande. E esse não, irmão, foi uma bênção na vida do coxo. Essa negativa, esse não bem grande, foi uma grande bênção para a vida desse coxo de Atos 3. Porque ele e todos ao seu redor viam ele como um coxo. Mas, irmão, vamos pensar o seguinte. Não é porque ele era coxo que ele tinha que ser mendigo. Convenceram ele que além de coxo, ele era mendigo e ele tinha que pedir esmola na porta do templo. Fizeram ele acreditar que ele era algo que ele não era. Tinha deficiência? Tinha, mas ele não era mendigo.
Fernando Designer, designer gráfico. Fone 14 9127 6596 ou 9848 6597. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159, no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. Newsat Magazine, parabólicas digitais livres. Vendas, instalação e assistência técnica. Telefone 14 3322 6033 3026 4213. Rua Duque de Caxias, 264, em Ourinhos. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Todos Nacional Comunicação Visual. Todos fachadas luminosos. Em Ourinhos, 14 3026 3239 ou 9184 1070 ou ainda 8154 2420. Atendendo Ourinhos e região. Real Car Comércio de Veículos, usados e seminovos. Compra, venda de automóveis. Fones 14 3026 2997 ou 9675 8806. Rua Antônio Prado, 512, Centro de Ourinhos. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558 em Ourinhos. WEC Pneus e Borracharia. Moto e carro. Disque Socorro 14 3325 4456 ou 9684 0110. Rua José Vendramini, 305, Vila Boa Esperança, em Ourinhos. Tato Móveis Planejados. Fabricação de móveis comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Magazine do Bebê. Avenida Jacinto Sá, 830. Fone 3326 1151. Em Ourinhos. Fizeram ele acreditar que ele era um mendigo, que ele tinha que viver de esmolas. E como mendigo, a sua missão para o resto da vida era uma só. Companheiro, você tem que pedir esmola. E aí levaram ele para a igreja. Mas o que a igreja de Jesus tem de melhor, irmão, para mim e para você, e quando eu falo igreja de Jesus, é a igreja genuína de Jesus. É a igreja que prega a palavra do Deus vivo. O que a igreja de Jesus tem de melhor para a minha vida e para a sua vida, irmão, não é esmola. O que a igreja de Jesus tem de melhor para mim e para você não é moedinha. O que a igreja de Jesus tem de melhor para mim e para você não é migalha. Em Mateus 15, por exemplo, quando a gente fala de migalha, a gente lembra, né, de Mateus 15, da mulher cananeia. Jesus está mais uma vez pregando a palavra do Pai. E aí vem a mulher cananeia e diz: olha, eu preciso de uma dádiva. E aí Jesus diz, por incrível que pareça: olha, eu estou aqui atendendo os meus filhos, porque você é do povo gentil, você não é do povo judeu. Então eu tenho que cuidar dos filhos primeiro, e não dos cachorrinhos. Por incrível que pareça, depois de uma palavra dessa, eu acho que muitos de nós, talvez a maioria, iria virar as costas e ir embora, chorando, ou reclamando, ou murmurando, ou falando mal do próprio Jesus. Mas essa mulher, a mulher cananeia de Mateus 15, ela diz para Jesus: olha, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Eu me contento com as migalhas, se for isso que o Senhor tiver para mim.
Em Mateus 15, a mulher cananeia disse para Jesus que se contenta com as migalhas que caírem da mesa. Mas deixa eu te contar um segredo, irmão, nessa noite. A mulher era cananeia. Nós não somos cananeus. Nós somos filhos de um Pai eterno. E como filhos de um Pai eterno, o nosso direito é sentar à mesa. É sentar à mesa do Pai e nos fartar do que o Pai tem de melhor. Seu lugar, irmão, não é embaixo da mesa. Seu lugar é ao lado do Pai. Amém. E eu acredito, de verdade, que a igreja genuína de Jesus tem a nos oferecer é mais do que migalhas, é mais do que esmolas, é mais do que uma moedinha. A igreja de Jesus oferece para nós um lugar, através do sangue de Cristo e através da graça do Senhor. Ela nos oferece um lugar para sentar ao lado do Pai. Amém. Junto a Ele na mesa. E quando eu digo, irmão, que o Senhor tem o melhor para nós e que Ele tem um lugar preparado, que Ele não tem, Ele tem mais do que moedas, migalhas e esmolas. Eu não estou falando de uma unção de milionário, que a gente vai fazer uma fila hoje, você vai receber essa unção de milionário. Não estou falando isso, irmão. Eu estou só falando o que diz em Filipenses 4,19. Eu estou dizendo que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém. É só isso, irmão. E quando a Bíblia diz em glória, ela está falando com dignidade. O Senhor vai suprir as nossas necessidades sem que a gente precise se corromper. Com dignidade, em glória por Cristo Jesus. Por quê? Porque Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Irmão, que o Espírito Santo nos ajude também no momento da oração. Que o Espírito Santo nos ajude a discernir qual é a nossa real necessidade. Que o Espírito Santo nos ajude a pedir certo, e pedindo certo, Deus de todas as certezas realizará o desejo do seu coração. Porque quem pede o que convém, recebe o que convém. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra, Pai. Palavra de ensinamento. Uma palavra que a gente pode colocar em prática já, agora. Como é bom, Senhor, quando a Tua palavra nos traz estratégias espirituais. Não só para vencermos o maligno, para vencermos a tentação, mas também, Senhor, para que a resposta da nossa oração chegue até nós. E nessa noite, Senhor, nós te agradecemos. Ou primeiro, te pedimos perdão pelas vezes, Senhor, em que nós pedimos aquilo que não precisávamos. E pelas vezes que nós deixamos de pedir aquilo que realmente precisávamos. Mas hoje, como diz a Tua palavra, enxergando as nossas fraquezas e enxergando, Senhor, que algumas vezes a gente não pede como deveríamos pedir ou como convém, nós pedimos o Teu perdão. Mas pedimos também, Senhor, para que Teu Espírito Santo, que além de consolador, é também o nosso ajudador. E que esse Espírito Santo, Pai, nos ajude em todo o tempo. Em primeiro, Senhor, a ter os nossos olhos espirituais sempre abertos, para enxergar, Senhor, de verdade, qual é a nossa real necessidade, Senhor. Em todas as áreas da nossa vida, mas a começar da nossa vida espiritual, que é prioridade na nossa vida como servo de Deus. Pai, nos ensina a enxergar, nos ajuda, através da ótica, através dos óculos do Espírito Santo, nos ajuda a enxergar, ó Pai, aquilo que a gente precisa de verdade na nossa vida, Senhor. E qual é o tempo determinado para a resposta do Senhor chegar até nós? O que for febre, Senhor, nos ajuda a tratar como febre. E o que for enfermidade, o que for a causa, nos ajuda também, Senhor, a colocar nos Teus pés. Porque a resposta certa vem do Senhor para a nossa vida. Pai, nos ajude a pedir como convém.
E que o Teu Espírito Santo também interceda por nós. Quando for necessário, Senhor, interceder com gemidos inexprimíveis. Naqueles momentos, Senhor, em que nós passamos, como diz no Salmo 23, pelo vale da sombra e da morte. Que Teu Espírito Santo coloque no nosso coração e na nossa vida e na nossa mente uma certeza só: que o Senhor está conosco, que a Tua vara e o Teu cajado ainda nos consolam, e que há uma mesa preparada perante nós, e nesta mesa nós não estaremos embaixo, esperando como cachorrinhos, como disse a mulher cananeia em Mateus 15, mas nós estaremos e estamos, porque somos filhos do Senhor, sentados ao lado do Pai, na mesa do Abba Pai, Senhor, e nada e nem ninguém nos tirará deste lugar de honra, um lugar privilegiado, que é um lugar daqueles que amam ao Senhor, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Senhor, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, porque o Senhor nos ensinou nesta noite como orar, como discernir a nossa necessidade. E a exemplo do que aconteceu com esse coxo em Atos 3, se for preciso receber um não, nós estamos preparados, Senhor, porque nós queremos de verdade receber apenas o que vem do Senhor para a nossa vida, e não aquilo que disseram que a gente precisa ter, ou que a gente precisa ser, mas aquilo que nós somos em Ti. É isso que nós queremos ser, e nós queremos ter apenas o que o Senhor tem planejado para nós, Senhor, fazendo a nossa parte, mas esperando no Senhor, porque o Senhor tem planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, para nos dar o fim que nós esperamos, como diz em outra tradução. Porque o Senhor, o nosso Deus, segundo as suas riquezas, continuará suprindo todas as nossas necessidades, com dignidade, sem nos corromper, em glória, por uma pessoa só, a pessoa de Jesus Cristo, o amado da nossa alma. Obrigado, Jesus. É em Teu nome que oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Se você quer acompanhar na tua Bíblia a leitura da Palavra de Deus a respeito da Santa Ceia, abra aí 1 Coríntios 11. E a partir do versículo 23, você vai acompanhar comigo a leitura desse texto. 1 Coríntios 11, 23. Vou fazer um breve comentário e nós iremos participar do corpo e do sangue, do pão e do cálice, que representam o corpo e o sangue de Cristo, vertido em meio da transformação. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de vos não reunirdes para juízo. E quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. A palavra do Senhor fala claramente, e através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, a respeito da Santa Ceia.
Como eu sempre faço questão de dizer, a Santa Ceia é um memorial. Ela é mais do que um ritual, porque um ritual nós fazemos às vezes até de maneira mecânica, sem saber o que estamos realizando aquilo. A Santa Ceia é um memorial porque vem à nossa memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Um sacrifício doloroso, penoso. Diz a Bíblia nos 4 evangelhos que ele derramou até a última gota de sangue que ele tinha na cruz do Calvário por nossa causa, para nos trazer perdão de pecados, para nos trazer salvação, vida eterna. E a Santa Ceia é um memorial porque nós nos lembramos não com tristeza, mas com alegria. Porque nesse mesmo texto diz que ao terceiro dia Jesus Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou. Nós temos muitos motivos para nos alegrar com isso. Por isso que a Santa Ceia do Senhor é um memorial, é uma ação, é um gesto também de ação de graças. Quando nós participamos da Santa Ceia, mesmo que, claro, a gente não consiga agradecer à altura do sacrifício de Jesus, nós estamos agradecendo, nós estamos dizendo: Senhor, eu tenho meu coração grato, e eu estou agradecendo, participando da Santa Ceia como um gesto de ação de graças. Eu estou agradecendo ao Senhor pelo teu sacrifício na cruz. A Santa Ceia representa a nova aliança que nós temos com Deus através de Jesus Cristo. A palavra do Senhor disse que até a ressurreição de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, os servos do Senhor tinham que levantar altares e oferecer sacrifícios para ter os seus pecados perdoados. Quando Jesus entrega o seu Espírito a Deus, o véu do templo se rasga de cima a baixo. A partir daí já não há mais separação entre o santo lugar e os santos dos santos. A partir daí, aquele lugar onde só podia entrar o sumo sacerdote, qualquer um de nós podemos entrar com liberdade, para orar, como aprendemos nessa noite, para falar de Deus, para entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, para dizer: Senhor, escreve o nome da vida, os meus pecados. A Santa Ceia representa a nossa aliança que nós somos com Deus em nome de Jesus Cristo. E por último, a Santa Ceia representa uma parcela do banquete futuro que nós vamos participar agora. A palavra do Senhor diz em Apocalipse: nós noivo de Cristo e Jesus noivo. Quando Jesus nos dá o braço para as dele, os nossos irmãos, e nós iremos participar das bodas do Cordeiro. Nós iremos participar juntos dessa cerimônia, desse casamento entre o noivo Jesus e a noiva, que é a sua igreja. E aí nós iremos participar do banquete, das bodas do Cordeiro. E hoje nós vamos participar de uma parte desse banquete, representado aqui pelo pão, pelo cálice, que representa por Cristo na cruz do Calvário, e representa também como simbolismo o sangue de Cristo vertido por nossa causa. Então nós vamos participar desse ponto. A Bíblia diz no versículo 28, diz a si mesmo: Ele mesmo mostrou o poder pela verdade. Eu estou a dizer para ninguém: você está proibido de participar da ceia do Senhor. Ou você está plenamente autorizado para participar dessa estação. Não. A Bíblia ensina a mim mesmo me examinar e dizer: estou apto ou não para participar dessa estação. Cada um vai fazer isso. Mas a palavra do Senhor ensina aí alguns princípios. O primeiro princípio é: de nada vai participar do corpo do sangue se nós cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia, que é a nossa vida. E por isso nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. E para isso nós fazemos a oração dizendo: Senhor, escreve o nome da vida. Meu coração da vida é toda sua. Em segundo lugar, pecados perdoados. Nós temos que entrar na presença do Senhor e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. O meu nome já está escrito no livro da vida, mas eu quero também ter os meus pecados perdoados para participar em santidade do corpo de Deus. E em último lugar, se preciso for, nós devemos fazer um voto ao Senhor. Aquilo que a gente sabe que é errado, aquilo que a gente sabe que provém do inimigo para roubar, matar e destruir a nossa vida. Nós temos que dizer: Senhor, olha, fortalece a minha vida. Eu vou participar da Santa Ceia, vou participar do corpo e do sangue. E eu vou ser fortalecido no meu espírito para vencer todas as
investido do inimigo que tem tentado se levantar contra a minha vida dia após dia. E aí, aquilo que você não conseguia vencer pela carne, você vai vencer pelo Espírito. Porque o seu Espírito agora está fortalecido. E aí você vai poder vencer todas as investidas do maligno que possam se levantar contra a tua vida nesse mês. Mas antes de participar, nós iremos fazer esse autoexame. Feche seus olhos por alguns instantes. Vamos examinar a nossa vida. Se é preciso entregar a tua vida ao Senhor, ore. Senhor, entrega o meu nome no livro da vida. O Senhor é meu único e suficiente Salvador. Se é preciso pedir perdão, peça. Se é preciso fazer um voto como Cristo faz. Mas não permita que nada venha roubar teu privilégio maior, que é participar com consciência da Santa Ceia do Senhor, para que você possa também com consciência receber todas as bênçãos contidas nessa celebração e também esse simbolismo. Examine o Senhor assim. Oremos juntos ao Senhor, consagrando agora o pão e o cálice. Ao final da oração vai continuar a ser pão e cálice com suco da uva, porque o que muda é o significado espiritual para cada um de nós. Para quem crê, ao final da oração, estará participando do simbolismo do corpo e do sangue do Cordeiro de Jesus. Oremos, Pai, depois de termos examinado a nossa vida, depois de termos a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida, depois de termos os nossos pecados perdoados, temos a certeza, Senhor, que através desse simbolismo, dessa celebração, nós teremos, Senhor, o Senhor trará, Senhor, para a nossa vida, fortalecimento do nosso espírito. Pai, nós queremos consagrar cada pão e cada cálice, que passam a representar, Senhor, o teu corpo moído na cruz, e também o teu sangue vertido na cruz por nossa causa. Senhor, que isso venha trazer, que essa celebração, que esse memorial traga para cada um de nós, Senhor, cura de enfermidades do nosso físico, sarar para a nossa alma, renovo, restauração do nosso espírito, Senhor, habilitação para nós vencermos todas as astutas ciladas do inimigo, e traga também, Senhor, um fortalecimento sobrenatural para a nossa vida e para o nosso espírito nesse mês. Pai, que nada roube nenhum dos meus irmãos, Senhor, de participar desse privilégio tão grande que é participar do teu corpo e do teu sangue, do Senhor, que é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Que nada nos impeça, Deus, mas que nós venhamos a participar dessa celebração e desse memorial. No nome de Jesus te agradecemos por isso, Pai. Amém. Amém. A palavra do Senhor diz o seguinte: quando for participar da Santa Ceia, esperai uns pelos outros, diz o versículo 33. É isso que nós iremos fazer. Vai passar aí na tua frente primeiro o pão, você vai pegar na tua mão uma partícula de pão, sertanejo teu, segurar essa partícula, e aí ao final dessa canção, nós iremos participar todos juntos deste pão que representa o corpo de Cristo, moído na cruz por nossa causa. Conheces-me.
Depois de certo, um bocado se dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Você que participou do pão, faça da mesma maneira. Vai passar ali na tua frente esses cálices. Pegue um, segure na tua mão. E ao final dessa canção, nós iremos participar juntos deste cálice com o suco da uva, que representa o sacrifício medido na cruz por nossa causa. Obrigado, Jesus. Obrigado porque debaixo das tuas asas nós estamos abrigados. Obrigado, Senhor, porque nós somos mais merecedores em Ti. Obrigado, Senhor, porque nós podemos sentar nessa noite à mesa do Papai, à mesa do nosso Paizinho, e participar desse ambiente espiritual, um ambiente de renovo, de restauração, de refrigério, de consolo, de resposta também. Obrigado, Jesus.
Coração, receba a bênção final. Vamos orar ao Senhor agradecendo pelo que recebemos nessa noite. E assim como eu fiz no mês passado, eu quero junto com você também orar aí pelos patrocinadores do nosso programa de TV, né? Para quem não sabe ou está chegando agora, nós temos um programa aí no canal 10 da TV Ourinhos, de quinta a domingo, em 2 horários, às 2 da tarde e às 8 horas da noite. E sem esse patrocínio nós não poderíamos fazer. Mas graças a Deus que o Senhor enviou ou tocou no coração dessas pessoas, e graças a Deus também pela disponibilidade, né, de cada um deles, para nós podermos aí ter esse programa que tem abençoado muita gente mesmo. Tem sido abençoada por conta desse programa. E eu quero orar junto com você, mesmo que você faça parte dessa lista aqui. Quero orar junto com você também por todos esses irmãos aí que nos ajudam desde o mês de agosto. Amém? Oremos juntos? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pelo que recebemos de Ti nessa noite. E antes de ir para o nosso lar, nós queremos apresentar, Senhor, estas vidas representadas aqui, Senhor, nesta lista, ó Pai, os patrocinadores, Senhor, que tem nos ajudado tanto a ter, Senhor, esse programa na TV Ourinhos, Senhor, e sabemos e temos visto, Senhor, e ouvido testemunhos de muitas pessoas sendo abençoadas, Senhor, por conta desse programa, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, claro, mas nós agradecemos também, Senhor, por estas vidas e apresentamos, Senhor, o desejo de cada um deles, Senhor, em cada área que for, ó Pai, em especial, Senhor, como eles têm ajudado financeiramente, que o Senhor também, Senhor, supra as necessidades financeiras, ó Pai, de cada um deles, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, tarde suprimento para cada um dos Teus servos, Senhor, que têm sido fiéis, nesse patrocínio, ó Pai, e em nome de Jesus, que cada pessoa, Senhor, também que é ganha, ó Pai, ou que é curada e sarada através do programa de TV, que essas pessoas, Senhor, também sejam, ó Pai, abençoadas por conta desse patrocínio dos nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, leva-nos em paz, continua conosco, Senhor, dá a cada um de nós uma noite de descanso tranquila e uma semana abençoada e vitoriosa, debaixo dessa palavra, Senhor, que recebemos nesta noite, Senhor, em Teu nome que oramos e Te agradecemos, leva-nos em paz, no nome de Jesus, amém e amém. Amém? Vai nessa paz em nome de Jesus.
Antes de ir, dê um abraço no teu irmão, declara a bênção do Senhor sobre a vida dele. Diga, ó, uma semana de vitória para você em nome de Jesus. E até os próximos cultos. Vai nessa paz em nome de Jesus. Fernando Designer, designer gráfico. Fone 14 9127 6596 ou 9848 6597. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159 no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. Newsat Magazine, parabólicas digitais livres. Vendas, instalação e assistência técnica. Telefone 14 3322 6033 3026 4213. Rua Duque de Caxias, 264, em Ourinhos. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Todos Nacional Comunicação Visual. Todos fachadas luminosos. Em Ourinhos, 14 3026 3239 ou 9184 1070 ou ainda 8154 2420. Atendendo Ourinhos e região. Real Car Comércio de Veículos, usados e seminovos. Compra, venda de automóveis. Fones 14 3026 2997 ou 9675 8806. Rua Antônio Prado, 512, Centro de Ourinhos. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558 em Ourinhos. WEC Pneus e Borracharia. Moto e carro. Disque Socorro 14 3325 4456 ou 9684 0110. Rua José Vendramini, 305, Vila Boa Esperança, em Ourinhos. Tato Móveis Planejados. Fabricação de móveis comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Magazine do Bebê. Avenida Jacinto Sá, 830. Fone 3326 1151. Em Ourinhos.